Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, suba à tribuna, senhor presidente, para falar de um projeto ontem que eu e o vereador Toninho, eu tenho certeza que o vereador Toninho iria se pronunciar a respeito do nosso projeto do cabeamento subterrâneo, projeto esse assinado por mim e por Vossa Excelência. Tivemos em Brasília, um tempo atrás, tivemos em vários órgãos tratando desse tema, na Comissão de Serviços Públicos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, tratando da nossa lei aqui em Pelotas, que o prefeito tinha vetado, e nós ontem derrubamos o veto, vereador Adinho, para a obrigatoriedade que em 10 anos nós tenhamos o cabeamento subterrâneo na nossa cidade e que novos empreendimentos aqui instalados também possam ter a obrigatoriedade de ter o cabeamento subterrâneo. Isso já existe em várias cidades pelo país, pelo mundo afora, são experiências muito positivas e o que nós vimos a cada dia na nossa cidade é um amaranhado de fios soltos em esquinas, em logradouros públicos, e se misturam fios de alta tensão com cabeamento de empresas que prestam serviço de telefonia ou de TV a cabo, enfim. Então, nós discutimos esse tema muito, se unimos, eu e o vereador Toninho, fomos buscar ações, buscar conhecer outras realidades, país afora, e fizemos um projeto de lei que o senhor prefeito vetou, e ontem eu quero cumprimentar todos os vereadores que derrubaram o veto do senhor prefeito municipal, a grande maioria, entendendo que nós tenhamos aí, vamos ter 10 anos para se adequar à lei, vamos ter um prazo razoável, não é do imediato, não gera custo imediato, e sim, a prefeitura vai ter condições, o governo, de cobrar as empresas que hoje deixam os fios soltos em logradouros públicos. Então, é uma pauta importante, entendo eu, para a cidade, que vai ao encontro à limpeza aérea da cidade, pode-se dizer, porque hoje a gente vê, hoje os logradouros estar as esquinas da nossa cidade, a fiação solta, e isso com certeza vai regrar, vai dar condições para que seja melhor gerido essa questão e trazendo também segurança aos munícipes. Nós já tivemos no passado aqui um caminhão na zona norte da cidade que foi eletrocutado por os fios soltos. Tem exemplos, inúmeros exemplos, que eu poderia enumerar nessa tribuna, mas é uma lei que eu e o vereador Toninho fizemos, a Câmara nos ajudou, é uma lei do coletivo da casa, então nós temos leis aqui na nossa cidade, importantíssima, e todos os vereadores contribuem, e essa eu também tenho certeza que ajudei a contribuir para a nossa cidade ficar melhor visualmente, ter uma melhor condição, ter um aspecto melhor, principalmente na área central, e nós não convivermos com a insegurança desses fios soltos no dia a dia. Por último, senhor presidente, gostaria de falar também do tema que é pertinente do momento dessa casa, e ontem já me pronunciei nessa tribuna, que é a questão do horário de funcionamento das agências bancárias, onde tive uma posição muito clara aqui, como tenho tido nessa casa, respeito às posições contrárias de outros colegas, dos setores da sociedade, mas entendo que os argumentos ontem mencionados aqui por setores da sociedade, que são importantes sim para o desenvolvimento, não podemos negar, para o desenvolvimento de uma cidade, agora não podemos colocar que a troca de um horário bancário vá causar todo o transtorno que está sendo aí mencionado por uma parte da sociedade, aonde quebradeira de empresas, isso não existe. 95% das cidades brasileiras já abrem das 10 às 15 horas. E eu ontem vi pronunciamentos aqui, eu até lamento, vereador Ivan Duarte, na questão matemática.
teve um pronunciamento aqui de um colega que disse que ia diminuir 1 hora, né? Eu acho que das 11 às 16 são 5 horas. E das 10 às 15 são 5 horas, então não diminui. É troca de horário. Trocar horário não é diminuir o horário. Então é bem simples a matemática, e eu que venho lá da Z3, vim aos 7 anos de idade da Ilha da Feitoria, mas isso matemática se aprende em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 mais 1 é 2. Então isso é simples, não precisa cursar uma universidade, não precisa ser letrado, como se diz no linguajar popular, lá na minha comunidade, para saber, né, que das 10 às 15 são 5 horas e das 11 às 16 são 5 horas. Não tem matemática, vereador Ivan, que diminua, né, no sentido. Eu passo uma parte a Vossa Excelência, vereador Ivan Duarte. Uma parte, vereador. Alô. Não, a plaquinha aqui. Vereador Beto, o vereador Valdomiro e outros vereadores estão se apegando a uma questão formal, porque a lei anterior, o papel, diz que seria das 10 às 16, aí das 6 horas. Mas na vida real, na vida prática, são 5. Então não adianta a gente mudar o papel e não mudar a vida real. Não, é a mesma coisa, tem várias leis no país que no papel não pode, mas na vida prática. Eu posso citar aí o jogo do bicho, eu posso citar até algumas drogas, né? Se tu for olhar a lei, é uma situação. Se tu for olhar a vida concreta, é outra. Então tu tem que te basear pela vida concreta. O que eu fiz foi trocar 5 por 5. E embora na lei antiga tenha 6, mas a vida não adianta. Eu vou trocar algo que não está acontecendo, não vai me resolver absolutamente nada. Então esse argumento cai por terra. Na concretude da vida das pessoas de Pelotas, vai trocar 5 horas, vai adiantar 5 horas. É isso. O resto é me apegar no que diz num papel que não tem validade. Então não adianta, não resolve nada. Até porque, se nós levarmos a cabo isso, nós vamos ter que enfrentar os bancos. Aí sim, aí a discussão sai do âmbito de Pelotas. Aí nós vamos enfrentar a Febraban. Vamos querer ampliar o horário em Pelotas, contra talvez o maior poder deste país, que é o poder econômico gerido pelo sistema financeiro. Leia-se Federação Brasileira de Bancos, donos de banco. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Por último, dizer que entendo eu, na minha ignorância, que quebrar uma cidade é a situação que a cidade está. Não trazer investimentos para a cidade é o estado deplorável que está as vias públicas, as estradas. Entendo que quebrar uma cidade, tirar recursos de uma cidade, é colocar mais de 2 milhões numa consultoria para a educação, que esse dinheiro vai para o ralo. Quebrar uma cidade é gastar 15 milhões numa estação de tratamento e não sair do papel. Eu disse isso ontem. Quebrar uma cidade são inúmeros fatores. Agora não é um horário de banco que vai quebrar. Com todo o respeito que eu tenho ao setor empresarial, microempresários da cidade, que ajuda, é inegável, nós temos que ter a geração de emprego na cidade, mas isso não é argumento para dizer que vai quebrar uma cidade o horário de banco. Por que as outras não quebraram? Aliás, as que mudaram esse horário não quebraram. Tem a sua vida plenitude. O que quebra uma cidade é uma gestão pública. É não chegar ao serviço para atrair investimentos, para atrair empresas. É o que ocorre hoje na zona rural, que nós estamos vendo, o abandono das nossas estradas, um problema. Eu lamento só que agora, nesse momento, a gente vai para a zona rural e quando se fala no problema da estrada, aí coloca culpa em São Pedro e na chuva. Nos outros governos eram os prefeitos, e citava o nome. Ia para a capa de jornal, o prefeito A, o secretário A. Agora é a chuva e quando não chove. Agora mesmo já faz 2 dias que não choveu, estão recuperando como deveria ser. Fizeram contratações emergenciais, locaram maquinário, colocaram a estrutura do governo para dar condições para a secretaria. E aí a gente só dá o discurso que não tem máquina, não tem caçamba, não tem patrola. Isso que o governo tem que ter uma gestão, investir, nós estamos aqui para ajudar. É a minha estrada lá, vereador Adinho, eu sei a sua luta pela zona rural.
Ontem patrolaram, mas eu não quero só que patrole, tem que botar material. Tem que botar umas cargas de material nos 2 borrachudos ali do Totó, e eu brigo, eu faço proposição, e eu falo, eu esbravejo, eu falo com o secretário, e as coisas não saem do papel. Isso é que deixa uma cidade estagnada. E eu quero ser parceiro do governo, uma frente de emergência. Mande para nós, aqui para a Câmara nós aprovamos, se tiver que contratar pessoal, contratar maquinário, para nós chegar lá na zona rural e atender os distritos, para não chegar lá o vereador Adinho numa reunião e cobrar de nós, vereadores, nós encaminhamos. Eu aqui também não estou aqui culpando só o secretário, porque eu sei das limitações que tem, mas é uma gestão de governo, do timoneiro, do prefeito que aí está. Ele foi eleito para governar a cidade, para ter posições, para ter definições. E ontem eu dizia aqui, tinha representante de entidades de classe, e várias vezes reuni com esse setor e com o prefeito, com a vice, com o secretário, e nada sai do papel. E foram vários cafés da manhã, e várias reuniões em entidades de classe cobrando do executivo, e o executivo não age, não tem um plano de emergência para nós recuperar a zona rural, as estradas rurais. E aqui a minha voz é dos colegas vereadores, não é uma crítica vazia, não é uma crítica pessoal à secretária, à secretaria. É um alerta ao governo que tome uma providência, para que concluir, faça vereador, investimentos. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.